bom dia para todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, que Deus te abençoe. Estou aqui para compartilhar com todos vocês uma mensagem que Deus colocou em meu coração diante desta pandemia que estamos vivendo, coronavírus. E eu quero vamos dizer, não te tranquilizar, mas te dar uma esperança, um conforto. E eu quero compartilhar com você uma mensagem de Deus, porque somente na palavra de Deus é que estamos encontrando conforto, consolo, esperança nesses dias. Os noticiários não são otimistas, as pesquisas também não são otimistas, as estatísticas também não são otimistas, mas a palavra de Deus, ela nos dá esperança, ela nos dá força, ela nos dá graça para que nós possamos suportar esses momentos difíceis, confiando no Senhor, esperando no Senhor e sabendo que tudo está no controle do nosso Deus. Quero compartilhar com você o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 2, onde diz assim, o 2 e o 3: Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu, ficou com medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Meus queridos, nós sabemos que, como eu frisei aqui, Josafá, diante de uma guerra, uma batalha, os inimigos cercaram a cidade, estavam vindo contra ele, e ele foi avisado, ele teve informação do perigo iminente que estava para lhe acontecer, e Josafá temeu. Eu quero te falar que este temor de Josafá, este temor não foi simplesmente uma fobia, não foi um medo sem lógica, porque fobia é aquele medo que muitos têm, é de uma lagartinha. Fobia é aquele medo que muitos têm de algo, um perigo que não é um perigo real, que não é um perigo iminente. Fobia é o medo, às vezes, de altura, um prédio de 3 andares, a pessoa não consegue ficar na sacada, onde se torna totalmente seguro, mas ele não consegue, Ele vê uma lagartinha, ele entra em desespero. Isso é fobia, porque não tem estatísticas, não tem comprovação científica, e eu nunca vi, uma lagartinha morder alguém e causar um dano. Pode até morder, mas causar dano não, causar morte não. Então não é motivo para pavor. Uma barata não é motivo para pavor. E esse medo de Josafá não era uma fobia, era o medo de um perigo eminente. Era um medo que realmente é aquele medo que eu falo, um medo bom, que é o medo que causa, se é que existe, mas é um medo que causa precaução, prevenção. E é isso, diante deste perigo iminente, que hoje o mundo inteiro está tendo essa notícia de um vírus, Covid-19. Ainda não descobriram a sua cura, a cura da doença, Tem matado muitas pessoas, não podemos negar isso. Temos uma estatística e eles estão dando para a gente uma previsão não muito boa para o futuro, mas da mesma forma, Josafá recebeu essa notícia, através também de um mensageiro. Ele recebeu a notícia de um perigo iminente. Eu quero te mostrar que são as nossas atitudes hoje
é que determinarão os nossos resultados amanhã. É a sua atitude hoje diante deste perigo iminente é que vai determinar o seu futuro amanhã. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como nós vamos lidar em uma situação de risco? Mas como que eu vou saber, pastor Sidney? Como que eu vou saber? Eu estou lendo reportagem e tudo mais, um fala para mim fazer isso, outro fala para mim fazer aquilo, um fala para mim ficar tranquilo, outro fala que é um estado de calamidade, temos que entrar realmente, né, num modo automático de desespero, de aflição. Mas deixa eu te falar uma coisa, todas as informações são válidas, mas devemos saber qual nós vamos reter. A Bíblia diz para nós: examinai tudo e retende o bem. Retenha somente o que é bom, o que vai te edificar. As informações estão correndo nas mídias sociais o tempo inteiro, televisão e tudo mais, rádio, todos os meios de comunicação hoje estão, de uma certa forma, tentando prevenir o povo brasileiro, mas nós sabemos que somente há uma maneira de nós agirmos corretamente, não só diante desta calamidade, mas diante de toda a situação que envolve a nossa vida. Só há um manual perfeito, inerrante, eficaz, que nunca falhou, que nunca vai falhar, que vai passar o céu e a terra, mas ela não vai passar, que é a palavra de Deus. E vamos ver dentro da palavra de Deus como reagiram, qual foi a reação, a atitude de pessoas que também passaram por um momento de calamidade, momento de notícia não agradável, notícia de guerra, e nós não estamos diferentes, estamos numa guerra. E esta guerra, ela é uma guerra invisível, porque a olho nu ninguém consegue ver. Se eu pudesse ver onde estava o vírus, eu saía correndo, mas não posso. Você não pode. Eu não quero te assustar, mas talvez pode estar dentro da sua casa. Não sabemos. Há um tempo para ele se manifestar, então não sabemos. É uma guerra invisível. E deixa eu te falar uma coisa: como nós lutaremos em uma guerra invisível? Como nós venceremos uma guerra invisível? Somente com o Deus do invisível, com a palavra do Deus invisível, mas real. E é isso que eu quero te mostrar. Olha, eu não quero que você entre em desespero de forma nenhuma, por isso estou aqui. Devemos ter dentro de nós um dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:23, que é o domínio próprio. Peça a Deus o domínio próprio, esse fruto do Espírito, neste momento, que muitos não estão tendo domínio próprio mais, estão entrando em desespero. Mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito, um deles é o domínio próprio. E deixa eu te falar, 2 Timóteo 4:5 também diz que devemos ser moderados em tudo. Então, um equilíbrio, precisamos encontrar um equilíbrio neste momento entre a razão e a fé. Jesus foi o maior exemplo deste equilíbrio entre a razão e a fé, pois ele, sendo 100% homem e 100% Deus, Jesus manteve sempre o equilíbrio, não usando totalmente o seu lado espiritual e também não usando a sua carnalidade, a carne, os desejos da carne. Jesus soube colocar um ponto de equilíbrio ali entre a razão e a fé, e é isso que eu quero que você entenda. Nós vamos ver então alguns exemplos de situações adversas que ocorreram na Bíblia. Olha, lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 8, tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam arco. Estes todos eram homens valentes. Então
o exército aqui de Asa, pai de Jeosafá, era de 580 mil soldados. Agora, a luta que ele teria que enfrentar, no versículo 9 de 2 Crônicas, capítulo 14, diz assim: e Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e com 300 carros, e chegou até Maressa, onde seria o campo de batalha. Qual que foi então o total de inimigos de Asa? 1 milhão de soldados, e ele tinha 580 mil soldados, ou seja, era quase o dobro. Ele estava em total desvantagem. E qual que é a atitude que Asa tomou diante desta desvantagem que ele estava? Não é diferente da que nós estamos vivendo. Nós estamos em desvantagem porque estamos contra um inimigo invisível. Eu não sei, talvez a sua luta nem seja nesse momento contra o coronavírus. Talvez você está com tantas outras lutas que você não está dando importância. Mas deixa eu te falar, independente da sua luta, se você está com luta, está com medo, está fadigado, é porque você está em desvantagem. Eu quero te mostrar como nós devemos nos portar, nossa atitude diante de uma desvantagem em uma batalha. Olha em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é em ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então o que Asa fez? Ele buscou ao Senhor, ele reconheceu que nada era para Deus destruir os seus inimigos. E deixa eu te falar uma coisa, nada é para Deus aniquilar de uma noite por dia esta pandemia. Nada é para Deus, nada é para Deus derrotar aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te machucado, aquilo que tem te feito perder sono, noite de sono, aquilo que tem te levado a passar pensamentos malignos na sua mente, de suicídio, de acabar com a sua vida, ou de matar o seu inimigo com suas próprias forças. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca perdeu o controle da situação, mas Ele quer que nós clamemos e mostremos que Ele pode resolver os nossos problemas. Ele luta por nós nesta batalha. E olha o resultado de quando nós clamamos a Deus. Versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 8, diz assim: E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Amém? Esse é o resultado de quando nós buscamos o Senhor. Os nossos inimigos fugirão diante da presença do Deus que nós servimos. Eu quero te mostrar uma segunda guerra do rei Asa. Na primeira, ele venceu a batalha porque ele buscou primeiro ao Senhor. Olha, nessa segunda guerra que ele teve, a segunda guerra de Asa foi entre o reino de Israel, comandado pelo rei Baasa, e entre o reino de Judá, comandado por Asa. Olha o que diz, qual foi a atitude dele diante desta guerra agora que estava vindo contra ele. Qual foi a atitude dele? A primeira nós vimos que foi buscar o Senhor, e ele teve vitória. A segunda atitude dele, segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 2 e 3, diz assim: Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, versículo 3: Acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel,
para que se retire de sobre mim. Olha qual que foi a segunda atitude, a atitude dele nessa segunda guerra. A atitude de Asa na segunda guerra foi o quê? Ele pensou consigo: venci a primeira guerra, ótimo, estava só com um exército em desvantagem, 580 mil soldados, meu inimigo com 1 milhão, eu busquei ao Senhor e venci a batalha. Só que o pensamento dele não foi o mesmo. O pensamento talvez dele tenha sido: se eu venci a primeira, eu vou vencer a segunda, independente. Eu vou buscar agora aliar com o rei da Síria aqui, que ele pode me ajudar. E o que ele fez? Ele pegou ouro da casa do Senhor, da casa de Deus, e pegou também da casa dele ouro e prata, e levou para o rei da Síria, e fizeram um acordo. Ele fez um acordo, falou: não apoia o rei de Israel, Baasa, que eu quero fazer um acordo com você, para que ele se retire diante de mim, ou seja, para que juntos nós vencemos esta batalha. Deixa eu te falar uma coisa, só que ele foi repreendido pelo profeta do Senhor, porque Deus, ainda que nós falhamos, Deus tem compromisso de nos enviar alguém para nos dar uma palavra. Recomeça, conserta. Você errou, você buscou ajuda no lugar errado, e Deus usa um profeta para falar com ele, dizendo assim, 2 Crônicas 16, versículos 7 e 8: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente era profeta na época, a Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Versículo 8: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. A Deus mostrando: eu não te dei vitória na primeira etapa, eu não te dei vitória na primeira guerra, por que eu não posso te livrar desta vez? Mas a Bíblia diz que ele ignorou o profeta do Senhor, ele ignorou a palavra que Deus havia dado para ele. E qual foi a resposta de Asa para o profeta? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 10: porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo. Ele rejeitou o profeta, ele mandou prender o profeta, ele rejeitou o povo que estava a favor do profeta, ele rejeitou a palavra de Deus. E é isso que eu quero te falar. Se até aqui, buscando o Senhor, as coisas têm fluído na sua vida, continue buscando, não abaixe a sua guarda, mantenha de pé o seu escudo e a sua espada, mantenha-se diante do Deus que você serve, não olhe a circunstância. Nesse momento, nós estamos vivendo em uma situação de pandemia em todo o mundo, e nós vemos isso, que nós confiamos muito nos laboratórios, nos cientistas, na medicina, nos médicos, e neste momento todos estão trabalhando ardentemente, dia e noite. Relatórios médicos mostram, em entrevista, que eles não estão dormindo, estão apavorados, tentando buscar uma solução, uma prevenção eficaz, algo que possa nos garantir uma sobrevivência diante desta calamidade que está no mundo e que está ainda por vir. Mas deixa eu te falar, não está resolvendo, não está adiantando. Eu admiro esses profissionais, eu admiro o trabalho deles, mas não está resolvendo. Olha, Asa, neste momento que ele viu que estava tudo tranquilo, vencendo, ele buscou ajuda agora horizontal, mas não está adiantando. A ajuda que estamos buscando horizontal está nos apavorando a cada dia mais. Estamos vendo isso constantemente. Eu quero te falar uma coisa: é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de nos envolvermos na presença de Deus,
e falar com Deus: Senhor, eu sei que esta batalha não é minha, ela é do Senhor, é uma guerra invisível e só o Senhor pode lutar por nós. Envia comitivas de anjo para nos ajudar nesta batalha, porque Deus tem todo o poder e autoridade. Então, se não está resolvendo, é tempo de buscar ao Senhor. Não ignoramos os meios de prevenção, a medicina, os pesquisadores, não oremos por eles, mas buscamos primeiro ao Senhor. E olha outra coisa, o resultado da desobediência de Asa em não buscar o Senhor. Segundo Crônicas 16, capítulo 16, versículo 12 e 13, diz assim: e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e a sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E o versículo 13 diz para nós: e Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E isso é a consequência da desobediência, a consequência de buscar primeiro os recursos horizontais para depois buscar o vertical. Mas Asa nem buscou o vertical, na verdade, neste tempo. Ele não ouviu, ele não deu crédito à palavra do Senhor, ele não deu crédito à palavra do profeta, e ele adoeceu. E mesmo diante da enfermidade que a Bíblia registra para nós aqui, que era uma enfermidade extremo grave, ele não buscou o Senhor, mas buscou antes os médicos da sua época. Deixa eu te falar uma coisa: o dinheiro de Asa não conseguiu salvá-lo, o ouro e a prata que ele tinha não conseguiu salvá-lo, o poder que ele tinha de rei não conseguiu salvá-lo, toda a fama, todas as pessoas que lhe envolviam não conseguiu salvá-lo, o rei da Síria não conseguiu salvá-lo. Então é isso que eu quero te mostrar. Somente Deus pode intervir por nós nesta e em qualquer outra situação que você possa estar vivendo. Deus pode intervir, mas Ele quer que nós clamemos a Ele. Sabe por quê? Deus está, irmãos. Mesmo, pastor, mas isso aí está difícil, é uma enfermidade que veio para matar, para destruir as pessoas. Mas deixa eu te falar, Deus intervém em toda e qualquer situação. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, conta a história de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias estava à beira da morte. Ele foi confrontado pelo profeta Isaías, que chegou e disse para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Uma palavra de ordem: você vai morrer. Mas o que Ezequias fez? Ele não fez como fez Asa, buscou: deixa eu procurar os médicos aqui para me ajudar. Não. Ele não confiou nos médicos nem nos recursos que ele tinha ao seu redor. Muito pelo contrário, ele desprezou os recursos à sua volta e virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor. Ele clamou a Deus com o rosto virado para a parede, mostrando: aqui só tem parede, ninguém pode me ajudar a não ser o meu Deus, que está em toda parte, em todo lugar, em todo tempo. Seus ouvidos estão abertos, a sua mão está estendida para salvar, para ouvir nossas orações. E ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele se arrependeu, se colocou diante do Senhor em uma forma de clamor, de choro. E a Bíblia diz, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que o rei Isaías, o profeta, voltou atrás na sua palavra e diz assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. O versículo 6 diz: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Esse é o resultado de quem busca o Senhor. Independente da sua guerra, independente da enfermidade, independente das calamidades, independente dos noticiários, clamamos ao Senhor que
Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é aquele que te sara, é aquele que te cura, é aquele que te conforta, é aquele que te dá refrigério, mesmo em tempos de tribulação. Somente e exclusivamente Deus poderá nos dar vitória diante desta guerra invisível que estamos enfrentando. Olha, a guerra contra Jeosafá não foi diferente, foi onde nós lemos. A Bíblia diz que chegou lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2, que eles vieram, alguns avisaram Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do rio da Síria. Olha, qual foi a atitude de Jeosafá? No versículo 3, então Jeosafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Esta é a atitude que nós devemos ter diante de todas as nossas lutas: buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor. E qual que foi a resposta? Deus nunca te deixa sem resposta. Olha a resposta do Senhor à oração de Jeosafá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Ei, a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Deus está nesta peleja, nesta guerra. Por que você está tão afligido? Por que está tão temeroso, desesperançoso? Para com isso. Creia no Deus que você serve. Creia na palavra do seu Deus. Previna-se sim, fique em casa sim, mas desesperar nunca. A nossa esperança não está na medicina, não está na mão dos pesquisadores, a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. Ele sim pode usar os pesquisadores, pode usar os médicos, mas sem Ele nada podem fazer. Essa é a esperança e essa é a certeza de que a peleja não é nossa, mas ela é de Deus. Olha o conforto de quem busca Deus diante dessa situação. Pastor, eu estou desesperado, claro, se não buscarmos a Deus entraremos mesmo em colapso. A nossa mente não suporta tanta informação, tanto fake news, notícias realmente verdadeiras. Às vezes a nossa mente não suporta tanta informação. Vamos limpar a nossa mente, vamos fazer uma faxina na nossa mente e colocar coisas boas dentro dela, que é a palavra de Deus. Versículo 17 de 2 Crônicas, capítulo 20. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-vos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? A vitória pode não vir de imediato, diz: não é agora, é amanhã. Fica tranquilo, o tempo do Senhor chegará. Amanhã sai ao encontro, o Senhor será convosco. Nós não sabemos quando nós vamos vencer esta batalha, mas nós só sabemos e precisamos saber e ter certeza: Deus está conosco. Deus nunca vai nos desamparar. Davi também, antes das suas batalhas, ele tinha suas atitudes. Ele diz no Salmo de número 20, ele diz no versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. É isso, muitos confiam nas coisas aqui da terra diante dessas coisas que estão acontecendo. E é por isso que estão vivendo em uma crise emocional, doença psicológica, doenças emocionais, é a que tem mais afetado o mundo nos dias de hoje, porque estão colocando a confiança nas coisas aqui da terra, e de repente isso não está valendo, não está resolvendo. Mas aí Davi diz assim: nós fazemos menção do nome do Senhor. No versículo 8 diz: uns encurvam-se e caem,
mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus, nós estamos de pé. Nós não estamos prostrados nem sentados, nós estamos de pé diante do Deus que nós servimos. Eu quero finalizar dizendo para você uma coisa: o que é que nós devemos fazer diante da situação que estamos vivendo? Praguejar? Murmurar? Desesperar? Xingar o governo, o prefeito? O governo está tendo culpa. Meu Deus, o que é isso? Onde que estamos vivendo, irmãos? A pandemia começou lá na China, não tem nada a ver com o governo brasileiro. Vamos orar por ele, vamos orar pela nossa nação, ao invés de ficar criticando, murmurando. Isso só retarda as atitudes de Josafá. Diante daquilo tudo, quando ele clamou, buscou o Senhor já deu uma palavra para ele, igual está dando para você. Agora, qual que deve ser a nossa atitude? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adorando-o. Adore a Deus. Diante dessa situação, adore a Deus. Aproveite o tempo que você está tendo com sua família, coloca um louvor, adora o Senhor. Se você toca um instrumento, reúne, toca um violão, um teclado, um pandeiro, adore o Senhor com sua família. Aproveite este tempo. Pastor, eu nunca fiz um culto no meu lar, eu nunca fiz porque eu nunca tive tempo. Agora você está tendo. É uma oportunidade que Deus está te dando. Reúne com a família, adora o Senhor e viva como se você estivesse vivendo o último dia da sua vida, porque o amanhã não nos pertence. Faça como aqueles moradores ao redor de um grande vulcão que tem na Itália, o vulcão Vesúvio. Faça como eles. Perguntaram para aqueles moradores: como que vocês sobrevivem aqui? Eles falaram: eles têm uma ideologia lá dentro daquela cidade próxima ao vulcão. Nós vivemos hoje como se o amanhã não existisse, porque se o vulcão despertar, ele acaba com todas as cidades, como fez no ano de 79 depois de Cristo, matando praticamente todos os moradores. Mas eles disseram: nós vivemos hoje como se o amanhã não existisse. Sabe por quê que eles disseram assim? Porque eles falam ainda: ninguém sabe como será o amanhã, assim como o mundo não sabe. Nós não sabemos. Então viva hoje intensamente no Senhor, com a sua família, com alegria. Aproveite esta oportunidade e que Deus te abençoe, te fortaleça, tira o pessimismo do seu coração e creia que Deus está no controle de toda essa situação. Que Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação, em nome de Jesus. Amém?